Bom, agora o item 2.1 do material didático, vamos falar do ministério de Filipe, ainda na página 44. Bom, morreu um diácono, nós vimos a separação dos diáconos, morreu o diácono Estevão. O diácono Estevão foi, então, o primeiro mártir da história. Jesus ficou de pé para recebê-lo, né? Agora, outro diácono vai se destacar, um diácono que depois, pela descrição, vai se tornar um evangelista, vai se tornar ministro do evangelho, né, que é Filipe. Vamos continuar a leitura, então, em Atos, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 40. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, ou seja, eles estão sendo dispersos. Foram para diversas cidades, diversos lugares, e Samaria seria um local mais seguro. Fora de Jerusalém já estava mais seguro, né? Mas era um estado vizinho que os judeus, principalmente sacerdotes, eles nem gostavam de se dirigir àquela região, porque eles consideravam uma região, vou chamar aqui de maldita, desviada. Seria talvez melhor dizendo desviada, porque eles teriam se misturado com os pagãos. Então, estando em Samaria, eles estariam de uma certa forma seguros. O versículo 6. E as multidões, veja que aqui fala multidões no plural, né? Ou seja, era realmente uma grande quantidade de pessoas se convertendo. Nós vimos que no Pentecoste foram quase 3.000 almas, depois em Atos 5 foram cerca de 5.000 almas, e agora fala em multidões, né? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A partir do Pentecostes, irmãos, a igreja realmente recebeu os dons espirituais, receberam aquela virtude para pregar o Evangelho. E junto com a pregação do Evangelho, Jesus Cristo prometeu que esses sinais seguiriam os que crescem. E no versículo 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Bom, Samaria não era toda a região de Samaria, né? Porque havia a cidade de Samaria e havia também o estado de Samaria. É mais ou menos semelhante ao Rio de Janeiro, né? Você tem a cidade do Rio de Janeiro, que é aqui a capital, e você tem o estado do Rio de Janeiro. Então, Samaria tinha a cidade e tinha também a região. Ela fica ao norte da Judeia, se você olhar em um mapa de Canaã, ela fica ao norte da Judeia, e era uma região bem grande. Era uma região bem grande, que ia do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Aquela era uma região desprezada. Nós conhecemos a história da mulher samaritana. O texto bíblico diz claramente que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, apesar da mulher samaritana dizer nosso pai Jacó, mas havia uma intriga entre eles, e na história também, realmente, a história diz que os samaritanos em muitos momentos ficaram em oposição aos judeus. Na invasão do imperador grego Alexandre Magno, os samaritanos ficaram contra os judeus. Até falaram para Alexandre, olha, dizem que nós somos parentes deles, mas isso não é verdade, não. Então, realmente, tinha uma rivalidade entre eles, né? E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Bom, não tem como a Bíblia contar a história de todos, né? Mas haviam se passado aí
como ocorreu no início do ministério de Jesus, da mulher samaritana, então eu vou considerar que teriam passado de 3 a 4 anos que Jesus esteve lá pregando na história da mulher samaritana. E teriam se passado aí 2 a 3 anos que Jesus passou por Samaria, já próximo da sua morte, e ele foi expulso daquela região pelos samaritanos. Então nós não sabemos como o evangelho se desenvolveu, se a fé daquela mulher samaritana continuou se desenvolvendo, quantos haviam lá que criam em Jesus, mas diante dessas maravilhas, com certeza, a fé cresceu ainda mais. O comentário do nosso livro, vamos ler o comentário do nosso livro, ele diz o seguinte: Filipe vai cumprir a 3ª parte do ide de Jesus, Samaria, porque era Jerusalém, Judeia e Samaria, né? Os samaritanos eram israelitas descendentes das 10 tribos do norte, que foram oprimidas pelos assírios. Vocês podem ver essas referências que eu coloquei aí, 2 Reis 17, versículo 3 e também versículo 24 a 31. Eles se dividiram nos dias do filho de Salomão, chamado Roboão, e eles acabaram escravizados. Vocês conhecem aquela história que Isaías e o profeta, Isaías e o rei Ezequias oraram e Deus livrou Jerusalém e a Judeia do domínio dos assírios, do exército de Senaqueribe. Então, Jerusalém e Judeia foram guardados. Mas Samaria e todas as outras 10 tribos, todas elas foram tomadas pelos assírios, foram levados escravos ali próximo do ano 700 da era cristã. Foram levados escravos. E não existe até assim na história um relato de que eles tenham retornado para a Judeia. Não existe relato de retorno deles. Tá bom? Então, por essa mistura é que os judeus não se relacionavam com eles, também por conta daquela rivalidade histórica, porque a partir desses anos 700 vão acontecer guerras, vai ter período que as 10 tribos vão se juntar aos sírios para atacar a tribo de Judá. Então vai surgir uma rivalidade realmente feia entre eles. É o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como está em João capítulo 4, versículo 9, devido às rixas antigas. Mas no evangelho não existe rixa antiga, não existe mais rivalidade. Então por isso é que Filipe está pregando para eles, ou seja, Filipe estava curado daquele mal que atingia os judeus em geral, né? Os samaritanos eram irmãos dos judeus, ou seja, irmãos da tribo de Judá. Porque, como eu disse, a Judeia ficou sendo formada pela tribo de Judá e de Benjamim. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte. Mas eles eram irmãos. Ok? Mas estavam divididos pelas desavenças históricas. Mas Jesus derrubou toda a parede de separação, como está em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Povos aqui, ambos os povos que o apóstolo Paulo está falando, gentios e israelitas. Ok?